tarde, excelentíssimo senhor doutor ministro presidente, na pessoa em que cumprimento todas e todos que estão aqui presentes. Eu gostaria de cumprimentar também os povos indígenas que compõem esse julgamento, saudando o povo Pataxó, que na terça-feira mesmo pôde sentir na pele os efeitos de insegurança jurídica que esses povos estão sujeitos. Eu represento aqui a comunidade indígena do povo Xacriabá, de Minas Gerais, cujo primeiro reconhecimento estatal de seus direitos territoriais data de 1728, quando a coroa portuguesa emitiu uma carta de doação ao Xacriabá, delimitando qual seria seu território, delimitado pelos rios Itacarambi, Peruaçu e São Francisco, pela Serra Geral e Boa Vista, os municípios atuais de Itacarambi, São João das Missões e Minas Gerais. Apenas um terço desse território foi, porém, demarcado. Tem-se, então, aproximadamente cerca de 70% da área que já tinha sido reconhecida, repito, como de ocupação tradicional Xacriabá, sem usufruto exclusivo dos indígenas. Ainda que o Estado, mesmo antes de ser brasileiro, já reconhecesse, que a terra era deles. É importante dizer que, apesar de todos os conflitos que tem na região, aproximadamente 15 mil hectares dessa área remanescente são ocupados por indígenas. Tem uma população estimada de 12 mil pessoas e que são, em número, a maior população indígena de Minas Gerais. Assim, caso a Constituição seja reinterpretada nesse julgamento e caso os direitos dos povos indígenas não sejam garantidos, cerca de 1.200 pessoas em 4 aldeias, 10% dessa população Xacriabá, pode ser retirada do seu território. Nesse processo contínuo de expulsão do Xacriabá da sua terra tradicional, diversas violências foram cometidas contra eles, assim como aconteceu com os outros povos indígenas. Inclusive uma chacina de 4 lideranças, entre elas o cacique Rosalino Gomes, em 1987, justamente como uma retaliação ao avanço do processo de demarcação da terra indígena. Esse caso, inclusive, foi o primeiro em que houve condenação pelo crime de genocídio praticado contra indígenas aqui no Brasil. Eu saliento, então, que se o povo Xacriabá não ocupava todo o seu território em 88, isso aconteceu porque eles foram expulsos à bala, ou como o próprio cacique Rosalino dizia, antes de ter esse como seu destino, eles viraram adubo da sua terra para não ter que sair dela. Mais recentemente, em represália à mobilização Xacriabá contra essa ficção jurídica do marco temporal e contra o PL 490, uma escola indígena e a Casa de Medicina Tradicional foram queimadas, isso ainda esse ano. Acontece que, enquanto os invasores vêm com os fuzis, os Xacriabá produzem feijão. Até eles perderem o acesso a todos os cursos naturais de água, e aí eu quero frisar aqui que a gente está falando de uma região cerrada, uma região semiárida, que vem reconhecidamente sofrendo um processo de desertificação, os Xacriabá eram os maiores produtores de feijão do norte de Minas Gerais. Atualmente, mesmo com a maior parte do território que é ocupado por eles, sendo abastecido apenas por poços artesianos, uma vez que mesmo o acesso aos rios, inclusive o Rio São Francisco, que é tão caro, a cultura e a vida Xacriabá é negado, a produção tradicional e agroecológica de feijão é suficiente para a subsistência da comunidade indígena e para a alimentação, para a maior parte da alimentação das escolas indígenas da região. Eu pergunto aqui, então, se o discurso contrário se baseia na ideia de que os indígenas têm que produzir produtos agrícolas, como fazer isso sem a terra tradicional e sem água? E pergunto ainda, se o território tradicional já era reconhecido pelo Estado há 3 séculos, como dizer que o marco da ocupação tradicional para fins de demarcação remete a 88? Eu finalizo, manifestando a necessidade do provimento do recurso extraordinário, da garantia, então, dos direitos originários dos povos indígenas e da Constituição Federal. Obrigada.